Muito bem, muito bem, muito bem. Estou aqui com um vídeo do Flow Podcast com o cara do Detonautas. Esse aqui é até um vídeo antigo, mas ele vai levantar uma bola muito interessante para a gente discutir aqui, que é sobre a ideia de um conservadorismo liberal. Será que é possível ser liberal ou conservador, ou será que isso é uma esquizofrenia, conforme diz o cara do Detonautas? Bom, ele vai falar sobre isso e eu estou a enfatizar esse assunto justamente porque tem um podcast muito recente, onde eu apresento as ideias do Friedrich Hayek, um grande economista liberal, que muitos chamarão de neoliberal, né, por seu envolvimento ali na escola de Chicago com o Milton Friedman, principalmente no Chile. E quem geralmente toma o termo neoliberal como algo pejorativo, verá no Hayek um fundamentalista de mercado. E ele é muito criticado, inclusive, por esses caras que querem reformar o capitalismo. Vide o Fórum de Davos, o Fundo Monetário Internacional, né, o CEO do Fórum de Davos, que é o Klaus Schwab, tentando trazer uma mistura juntamente de um capitalismo ecológico, verde, corporativista, mediante a alta tecnologia da quarta revolução industrial. Isso aí eu já tenho tratado em alguns vídeos anteriormente a este. Bom, o Hayek, portanto, é muito criticado, porque as pessoas estão vendo hoje, se estão entendendo certo ou errado, é uma questão polêmica, de que o liberalismo está morto, certo? E que o que é possível fazer ou é um desenvolvimentismo, ou um neodesenvolvimentismo, ou quem sabe uma espécie de globalismo federativo, né? Onde você tem aí as liberdades do Estado-nação cerceadas por uma comunidade supranacional que resolva, digamos, os problemas do mundo. Vide Dani Rodrik, por exemplo, que explora, né, aquele trilema da globalização econômica, do Estado-nação e das políticas democráticas. Tudo que eu estou falando aqui eu já expliquei em outros podcasts e em outros vídeos. Mas nesse podcast que eu fiz do Hayek, recente, né, que está aí na minha plataforma de podcast, Socrando Filosofia. Eu não sei se, talvez eu até poste depois em vídeo, mas é que ficou muito grande, eu achei por bem não postar em vídeo. Mas quem sabe posteriormente eu o faça. É bem interessante porque ele vai tratar essa ideia de uma crítica ao conservadorismo europeu, vai dizer, eu não sou conservador por isso, por aquilo outro. E muita gente confunde pensando, poxa, então quer dizer que o Hayek irá criticar aquele pai do conservadorismo dos países de língua inglesa, que é o Edmund Burke. Quem pensa assim realmente não sabe absolutamente nada da história britânica. Porque se soubesse, veria que o Edmund Burke é do Partido Liberal, ele não era do Partido Conservador Tory, mas sim dos Whigs. É isso que eu tento explicar aqui, mas primeiro a gente vai ver o que o cara do Detonautas, certo, vai repassar para nós aqui, né? E à luz disso, nós vamos então falar dos Whigs. Vamos ver. Dizer que o cara negando vacina, tudo Peraí, errado. deixa eu só voltar um pouquinho. Não dá pra em 2021 agora, com o cara fazendo passeata no meio de uma pandemia, dizer que o cara negando vacina, tudo errado, falar que porque o Paulo Guedes não fez porra nenhuma. Porque o Brasil tem uma esquizofrenia, que é o liberal conservador. Ele é Aí entra o ponto que a gente quer ouvir. liberal na economia, mas ele é conservador nos costumes. Então, para ele, é uma esquizofrenia você ser liberal e conservador. Aí precisaria ver a tradição do liberalismo e do conservadorismo lá atrás, nas raízes, de como ela nasceu e qual foi a dinâmica desses partidos na história. E os envolvimentos das guerras, não só políticas, mas também religiosas, na verdade tudo era política, né? Quando você volta ali para a Revolução Puritana, que aconteceu antes da Revolução Gloriosa na Inglaterra, você vai entender que apesar do processo ter raízes de uma guerra religiosa entre católicos, anglicanos e protestantes puritanos, a gente pode colocar aí um trilema entre esses três grupos, apesar dos anglicanos geralmente ser colocados mais como protestantes, eles representavam quase que como uma certa terceira via. Bom, então, diante deste embate de três vias, você tem ali um embate duplo também no aspecto político, que é entre o parlamento e os reis, tá? Com toda aquela história de moderno, né? Um ideal moderno do direito divino dos reis, e como isso foi importante, caiu por terra na medida em que ocorre a Revolução Puritana com o tal do Oliver Cromwell, né? Vale a pena a gente conhecer um pouquinho de história para falar desses assuntos, porque senão a gente vai se perder nessa patos política que existe aqui no Brasil, né? Porque os caras simplesmente, no seu extremismo, sequestram o debate público e a gente fica sem entender as coisas do ponto de vista mais crítico, principalmente conhecendo um pouquinho de história, né? Para saber o que de fato é conservadorismo, para não falar besteira. Mas vamos ver, vamos continuar aqui com o Detonautas aqui. Deixa eu só abrir um pouquinho. Cara, né? Ele não sabe o que é liberalismo. Total. Né? Então, assim, eu nem vou entrar nesse Ele mérito. não sabe o que é comunista, cara. Não sabe. Os caras ficam chamando o PT de comunista. Eles estão dizendo que geralmente o pessoal que é conservador liberal, claro que eles não estão universalizando isso, mas dá a entender que é mais ou menos assim, né? O conservador liberal que diz que o PT é comunista é um puta de ignorante, porque primeiro ele não sabe o que é conservadorismo, segundo ele não sabe o que é liberalismo, e terceiro, ele não sabe o que é comunismo, né? Devo concordar que muitas pessoas são assim mesmo, não conhecem nada a respeito da história desses três movimentos ideológicos políticos. Mas marxismo é ideologia. Claro que é ideologia, pelo amor de Deus, né? Até admitindo a tal famigerada dialética materialista, que é uma coisa
absurda, né? Você pensar que é uma dialética que é uma estrutura da realidade que se sintetiza, né? Porque a tese é a antítese e depois a síntese. É uma puta de uma metafísica isso daí, né? E tem marxista que aceita essa história. Bom, os novos marxistas, não, melhor dizendo, os novos esquerdistas, né? A nova esquerda da década de 60, que tem como pai o Herbert Marcuse, já é uma coisa bem diferente disso aí, certo? Eu já expliquei em vários vídeos sobre a escola de Frankfurt que quando chega ali a coisa muda radicalmente, porque é uma síntese de vários pensadores, Weber, Nietzsche, até Freud e o próprio Marx, então a coisa muda de figura, mas eles estão na esteira do jovem Marx que é um cara mais radical. Isso é um problema, porque os caras querem ser radicais agora mais na cultura do que na violência. Evidentemente a gente não quer que haja violência nem guerra civil na sociedade, mas o princípio cultural ele abrange um aspecto realmente que precisa ser repensado do ponto de vista de uma guerra nesses termos, certo? Mas, bom, tudo isso eu estou dizendo para colocar a diferença que há entre o marxismo propriamente dito, se diga ortodoxo, não sei se é adequado falar assim, mas enfim, leninista até, né? No Lenin já muda um pouquinho, porque no Lenin você precisa ter um aristocrata do poder para guiar, né? Precisa ter um guia para os proletariados, porque os proletariados eles acabaram meio que se vendendo, supostamente, entre aspas, aos burgueses. E se os proletariados é o agente da história, segundo Lenin, eles precisam de um aristocrata que os guie. Aí você já tem um seríssimo problema. Mas vamos continuar aqui, eu já explico tudo isso, vamos ver. Tá ligado? Não sabe que porra é Só que é um espantalho poderoso. É poderoso. Entendeu? Porque É poderoso. O que é espantalho aí? Vamos ver de novo? que é o liberal conservador. É. Ele é liberal na economia, mas ele é conservador nos costumes. Tomar no cu esse cara, né? Então ele não sabe o que é liberalismo. Total. Né? Então assim, eu nem vou entrar nesse Ele não mérito. sabe o que é E tu sabe, né? Tu sabe muito o que é liberalismo e o que é comunismo, né? comunista, cara. Não sabe Os caras nada. ficam chamando o PT de comunista, Exatamente. tá ligado? Não sabe que porra é Só essa. que é um O PT, se a gente pega a história do PT, gente, assim, pode ser até uma coisa muito grosseira, tipo na Wikipédia. Ali mesmo você já percebe que o PT, no início, teve a influência do Antônio Gramsci, tá? É um tipo de gramscismo. Então, o PT não priorizou aquele radicalismo de usar da violência para fazer revolução. Só que, do ponto de vista da aliança que o PT tem com os grupos mais radicais na América Latina, seja com Fidel Castro em Cuba, com Hugo Chávez na Venezuela, depois com o próprio Maduro, cara, o PT até hoje apoia, assim, indiscriminadamente, o Nicolás Maduro, que é um porra de um ditador. Né? Então, como é que tu explica isso, o Igor do Flow? Como é que você explica que o PT continue apoiando um canalha ditador como Nicolás Maduro? Esse sim, um radical bolivariano, né? Tudo bem que ali o bolivarianismo é uma mistura de ideais revolucionários marxistas com um certo populismo, ficou uma coisa meio esquisita, mas que já tinha, né, presente ali na figura de Hugo Chávez. Mas o que isso indica? Que se há de fato, uma aliança entre PT e vários outros grupos radicais aí, do que se diga, né, daquelas reuniões promulgadas pelo próprio Lula, juntamente com outras lideranças da América Latina, em via de fazer acordos e de entre aspas, ajudar o outro, isso implica que o PT, sim, tem interesse de caráter internacional, não só do Brasil propriamente dito, tá? Alguns chegam a dizer que o PT é como se fosse um navio quebra-gelo, em vista de que se mantenha neste país, o Brasil, mediante o governo do PT, e aí é necessário você aparelhar todo o Estado para isso, né? O Brasil abre-se ao neoliberalismo no governo do Lula, o pessoal do PSOL vive criticando o Lula por isso, certo? Mas este tal neoliberalismo, vide o que se viu posteriormente com os escândalos deflagrados pela Lava Jato, serviu para fortalecer, né, esses esquemas de poder que existia entre o Brasil e outros países coadunados, na perspectiva de uma visão mais socialista, tá, da América Latina, propriamente dito. Mas tudo isso, dentro do ideal, da ideologia, é uma coisa. Dentro da conveniência política, é outra completamente diferente. Os caras poderiam, de fato, ter esse intento. Né? O Brasil vai continuar neoliberal, mas com um governante que se diga quase que um gramscista de direita. Tudo bem, não posso dizer que o Lula é isso ou aquilo, porque o Lula é um bicho assim que é mais populista do que qualquer coisa, né? Ele não está muito grudado a conceitos ideológicos e luta por isso, dá vida por isso. O Lula vai dar a vida pelo marxismo, até parece, né? Mas, veja bem, o Lula serve como uma figura populista importante para o PT, e o PT como partido tem os seus próprios ideais, certo? Então aí a gente percebe que de um lado você tem um aspecto ideológico, José Dirceu que o diga, né? Ele conhece táticas de guerrilha, por exemplo, e ele tem intenções outras que não a democrática, do ponto de vista da democracia liberal, né, de direitos e deveres. Então, assim, de um lado você tem os moderados, entre aspas, petistas, do outro lado você tem os radicais. E essa coisa se sintetiza nessa situação estranha de você olhar para o Lula como humanista, como querem fazer pensar esses apoiadores do Lula atualmente, e do outro lado você tem o mesmo Lula e todo o PT dando apoio a um ditador. O PT, ele abomina a tal ditadura bolsonarista, que não aconteceu ainda, né? Apesar do Bolsonaro ter cometido erros gravíssimos que implicam dele não ter mais nenhuma confiança, mesmo entre os conservadores. E, ao mesmo tempo,
que o PT critica isso, com certa razão até. Quando se volta para a Venezuela e as manifestações em Cuba, por exemplo, contra o governo cubano, aí eles colocam a favor dos ditadores. Aí você pensa, mas eles são quem então? São comunistas? São neocomunistas? São gramscianos? O que eles são, afinal? Bom, o PT ele tem uma estratégia, né? Uma cartilha, uma agenda específica. E ele vai se amoldando de acordo com as conveniências. Tá? E se for conveniente para o PT se manter neoliberal em vista de ajudar países que estão sofrendo em suas economias, como é a Venezuela, ele fará. Tá? Porque se a gente entende comunismo dentro da esfera de um aspecto dialético, fica fácil de compreender que ele vai ter uma faceta mais neoliberal de um lado e uma faceta mais radical à esquerda do outro lado. Vide o apoio que o Lula faz a um ditador sanguinário chamado Nicolás Maduro. Mas para explicar isso daí para esse pessoal, meu amigo, é muito difícil. Porque, de novo, entra aí a patos e a algeriza que essas pessoas estão tendo frente ao governo Bolsonaro. Eu não canso aqui, já fiz vários vídeos criticando o Bolsonaro, porque inicialmente eu tinha dado voto de confiança, até por ser antipetista, né, como disse aqui o cara do Detonautas, mas depois que você vê os absurdos desse governo, não tem essa de ser conservador, de ser de esquerda, de direita. Se o cara tá fazendo o que é errado e o que é criminoso, tem que ser deflagrado, independente da armadura ideológica que ele tenha. Vamos continuar ouvindo aqui. Tá ali poderoso. É poderoso. Entendeu? Porque é poderoso há décadas. Mexe com o imaginário das pessoas. Porque a pessoa que tem um apartamento, ela acha que o MTST vai tomar o apartamento dela. Mas ela vai perder mais fácil ela perder pro banco do que pro MTST. Sim. Entendeu? Então, assim, na verdade... Eu atualmente repugno tanto o MTST quanto os bancos. Nesse ponto aí eu posso até concordar. Tudo vai transpassar pelo imaginário das pessoas. E as brigas estão muito mais nesse raso do imaginário do que no conceito. Se a gente for pegar o liberalismo, me explica aí como é que é ser liberal conservador. Caraca, você quer que eu te explique? Eu vou te explicar agora, meu amigo. Eu vou te explicar aqui com os Wakes, tá? Mas vamos ver, vou continuar. O Estado é mínimo. Mas o Estado não deixa você não legaliza maconha. Não posso casar com o cara do A mulher... sexo. Cara, olha a ideia desses caras aqui de pensar o que é conservadorismo. Pra eles, conservadorismo é basicamente assim: você contra o uso de drogas, maconha, casamento gay e aborto. As pautas são só essas, né? Só questão de costumes, né? Porque a gente tem que defender o costume e a tradição. Caralho, mano, nada pode ser mais idiota do que isso. Porque esses caras não leram, talvez aí, provavelmente, nada a respeito do que é conservadorismo do ponto de vista liberal. Porque eu repito aqui, Edmund Burke era de um partido liberal. Quer que eu soletre pra você ou vai ficar difícil? Mas eu vou explicar com esse gráfico aqui, tá? Daqui a pouco. Pode casar com o cara do mesmo sexo. A mulher que é o corpo dela, que tem o direito dela. Eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu me colocar aqui como conservador, apesar de não me conformar muito bem a rótulos, né? Acho que é muito problemático. O Hayek, inclusive, fala sobre essa questão dos rótulos políticos, que eles são problemáticos, porque os conceitos eles são muito fluidos, né? Na linguagem e tal. Mas a questão conservadora não é isso. A questão conservadora é pautada na defesa das instituições, tá? Do ponto de vista político. Tá, mas vamos continuar ouvindo aqui. Pode escolher se ela vai... Porque assim, o aborto existe. Eu sou a favor do aborto? Não. Mas eu não sou a favor de que uma mulher morra abortando numa clínica clandestina. Ou quem é o filho de um estuprador. E tu acha que quem é contra o aborto não pensa nessas coisas, não, bicho? Caralho, velho. Assim, ele já parte do pressuposto de subestimar o pensamento de que quem se diga conservador. E eu acho que tem um monte de coisas aí que tem que ser verificadas, né, do ponto de vista da realidade. É basicamente o que o conservador vai dizer é isso. Olhe para a realidade, para o caso, para a concreção. Por exemplo, a criança de 10 anos grávida. Aí você é contra o aborto. Como é que você vai avaliar essa situação? Bom, primeiro passo aí é o silêncio, né? Porque não adianta você defender a morte do bebê, que está no ventre dela há 5 meses, ou defender a criança que tem 10 anos. Tem que defender as duas crianças. Como não dá para fazer isso, resta o silêncio. Depois desse silêncio constrangedor, por conta desse dilema ético, aí você passa a repensar a coisa de acordo com o caso. Há risco de vida para a criança, não há risco de vida, tudo isso tem que ser averiguado e vai muito além da ideologia abstrata de pessoa A, B ou C. Porque quem tem que avaliar isso aí é o médico. Mas aí o médico pode ter uma má índole também, né? Se o médico já, a priori, pautado em ideais abstratos, ser um abortista contumaz, né? Sem querer avaliar a coisa, ele vai poder tirar aquela criança que já está praticamente desenvolvida com 5, 6 meses, né? Sem maiores dores de consciência, sem avaliar se realmente a criança tem ou não risco de vida. Então tudo isso aí é avaliado de acordo com o caso e não é avaliado de acordo com ideias abstratas. É isso que o conservadorismo ensina. Você sabia disso, Detonautas? Não sabia, né? Eu acho que ele não sabe ainda. O Estado não tem que se meter nisso, correto? Não é isso o liberalismo? Sim. Então como é que você é liberal ou conservador? É porque... O liberalismo, de fato, não tem que se meter com a vida privada das pessoas. É basicamente isso que eu defendo, né? Agora, uma coisa é a liberdade, outra coisa, por exemplo, no caso do aborto, é a vida que está em jogo, né? Então, nesse sentido, é claro que a sociedade tem que se envolver nesse debate. E o fato de você se envolver num debate não implica que você seja contra a liberdade das pessoas de ir e vir, de fazer o que ela quiser com a própria vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vamos lá. Tem uma parcela que se diz conservador, mas que está muito mais pautada na questão religiosa. Com certeza. E aí se usa disso, né, para poder criar esse status de eu sou conservador.
Né? E aí o conservadorismo vai até a página 2, que aí tu entra no grupo de WhatsApp do cara, é uma putaria do caralho, o cara tem amante, paga aborto pra amante. Mas olha só a ideia do cara, ele quer que o conservador seja um religioso, ele quer colar a figura conservadora ao religioso puritano, né? Quando na verdade os puritanos são muito mais conhecidos como revolucionários do que como conservadores, diga-se de passagem. Inclusive o puritanismo, ele está muito alocado ali aos Whigs, só que os Whigs no decorrer do tempo eles foram se tornando mais reformistas do que propriamente revolucionários, né? Aquele radicalismo foi se apaciguando, digamos assim, a gente vai ver daqui a pouco. Mas não dá para você querer colar, né, a figura do conservador necessariamente com o puritanismo e o moralismo de religião A, B ou C, até porque as religiões não concordam muito em todos os aspectos. Tá? E religião também é um monte de coisas. Abortagem, né, clandestino. Então essa hipocrisia da discussão real sobre esses temas, ela atrapalha, ela bota uma neblina na cara do brasileiro. Então aí você bota. Concordo, de fato a gente tem que discutir essas coisas sem hipocrisia dessa cortina de fumaça, né? Pautado apenas numa visão, às vezes até simplista da sociedade. Nesse ponto a gente tem que se abrir aos dados, né, efetivos que nos chegam e avaliar isso do ponto de vista de nossos próprios fundamentos. E a gente chega a alguma conclusão. Talvez não, né? Porque não necessariamente haverá síntese. Falta de consciência de classe. O cara não sabe quem ele é. Ele acha que ele é rico, mas ele não é rico. Ele é trabalhador. Nós somos trabalhadores. Classe média, você quer dizer, né? Porque quando você olha para a classe média, propriamente dita, e vê que ela basicamente sustenta o país, dá emprego às pessoas, etc., aí é justamente ela que é atacada pela esquerda, que você defende, né, o detonante. Pode, porra. Eu não sei disso, Né? trabalho de sábado. A gente tá muito mais perto dos pobres do que do milionário. É só dar uma merdinha. Dá uma pandemia dessa, você vê que a classe média ela vai empurrada toda pra baixo e empurra todo mundo pra baixo. Não, ainda mais se vivendo no Brasil, né? Porque até o cara que é bem de vida aqui no Brasil ainda é classe média, porque se for pôr ele nos Estados Unidos, ele tem uma liberdade econômica muito maior, com a mesma nível de status social. Aqui no Brasil... Eu vou parar por aqui, depois vocês podem ouvir inteiro aí o podcast dos caras, e vou explicar agora esse gráfico aqui, ó. Primeiro, a falsa ideia de dizer que um conservador não pode ser liberal parte da confusão terminológica a respeito do conceito nos Estados Unidos, que se distingue, por exemplo, do Brasil. Nos Estados Unidos, o Partido Libertário, em inglês Libertarian Party, é basicamente o liberal em nosso país, pautado aí em políticas, eu estou falando desse partido exclusivamente, tá? Pautado aí em políticas não intervencionistas de um Estado, se não mínimo, pelo menos suficiente, mas nunca inchado. Eu, particularmente, tá? Eu sou a favor de um Estado suficiente. Ou seja, que ele não é necessariamente mínimo e não é necessariamente grande, né? Só que por Estado suficiente, do ponto de vista teórico, é uma coisa até adequada de se pensar, uma vez que você admita que haja aí um governo no Estado, né? Porque tem quem seja anarcocapitalista e não admita isso, é outra discussão. Mas quem já está admitindo o Estado enquanto instituição, que deva, portanto, ser presidida por um governo temporário, certo? Você entende que esse Estado ele tem que ter certa suficiência, mas de acordo com certa concreção. Uma coisa é o Estado, por exemplo, em tempo de guerra. Uma coisa é o Estado em tempo de peste, em pandemia. Outra coisa é o Estado em tempo de paz. Outra coisa é o Estado em tempos de uma saúde populacional próspera. Então isso aí precisa ser entendido, porque você, quando chega em época de pandemia, e de acordo com a situação, você percebe que há necessidade de você ter um contingenciamento aí de manter as pessoas mais em casa do que nas ruas, é lógico que o Estado vai pesar um pouco mais, certo? Seja o poder executivo dos estados, seja do próprio governo federal. Só que aí, claro, de acordo com o que acontece na concreção na realidade, tudo passa a ser discutível para a gente achar a melhor maneira de agir. Só que se manter essa divisão como ocorreu aqui no Brasil, de uma racha entre o governo federal e os estados, ambos cometendo erros à torta e à direita, não só erros do tipo assim, de execução de um determinado plano, mas mais do que isso, não posso deixar apagar a tela aqui, senão ele vai, mas mais do que isso, de erros pautados em corrupção mesmo, de roubar dinheiro público para se beneficiar do caos social. Isso é uma coisa bizarra, né, bicho? Vamos continuar vendo aqui, ó. Já os liberais em terras estadunidenses, então eu sou a favor do Estado suficiente, enquanto isso teoricamente é aceitável, do ponto de vista prático, aí precisa ser repensado, reconheço. Já os liberais em terras estadunidenses são os socialistas, diga-se de centro, ou às vezes mais extremados. Muitos democratas ali nos Estados Unidos são radicais demais, tá? Mas fazem antagonismo aos republicanos, e às vezes os republicanos e os democratas se misturam, assim como acontecia lá no passado entre os ingleses com o partido Whig e o partido Tory. Às vezes eles se confundiam um com o outro. Se comparado ao Brasil, poderíamos ver no PSOL certa similaridade com esse tipo de liberalismo, mas claro que há muitas reservas em falar isso, tá? Porque não dá para comparar necessariamente o PSOL com um liberal americano. Acho que teríamos problemas em fazer isso, por conta do PSOL ter algumas ideias um pouco além desse liberalismo social americano. Bom, há de se fazer, portanto, uma distinção entre liberalismo social ou igualitário, que é uma síntese entre parte do liberalismo clássico e o socialismo, porque o Stuart Mill está lá nessa herança de um certo liberalismo que se diga aí social, né? Com ênfase na ideia de justiça social e
igualitarismo, até pautado num certo igualitarismo utópico, que não vai existir nunca na realidade, enquanto que ainda defende o igualitarismo em termos, por exemplo, de isonomia, que é totalmente adequado, que aparece na Revolução Francesa, mas que é desgastado pelas próprias ações dos revolucionários franceses, que são bebedores de sangue, literalmente, né? Se comparado, portanto, ao liberalismo não intervencionista, de tipo libertário, conforme o partido estadunidense. Tá? Então, o libertário estadunidense deste partido, aqui no Brasil, ele é o liberal. Bom, isso é um pouco confuso, porque no Brasil, continuo dizendo aqui, entendemos os libertários como sendo ou de esquerda anarquista ou de uma direita anarcocapitalista, que nega a legitimidade da instituição Estado, enquanto governo centralizado. Então, o liberal admite a instituição Estado, a questão da ideia de geopolítica de Estado-nação é totalmente adequado para todos, mas no que concerne a isto, há necessidade de um governo. Tá? E o liberal admite isso enquanto instituição. Instituição, por exemplo, da lei positiva. O liberal admite a instituição Estado, assim como o conservador europeu, mas tem problemas. Lembra? O que o Hayek critica é o conservador europeu, e não o conservador enquanto Whig britânico. Mas tem problemas, apesar que ele critica o Whig também, a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem problemas para admitir ideias abstratas de sociedade frente à realidade, não centradas e espontâneas. Quer dizer, o que o Detonautas falou aqui é exatamente o que o Edmund Burke diz que o conservador deveria ser. O conservador não deve se perder em ideias abstratas e metafísicas enquanto política, porque a política se faz na contingência. E há de se ver o mundo concreto, como ele é. Então, ora serei mais liberal, ora serei mais conservador. Assim fez Edmund Burke frente à Revolução Francesa. Ele, que era liberal, se viu necessariamente sendo um conservador diante dos abusos da Revolução Francesa. Como é que você vai colocar uma coisa tão óbvia assim na cabeça de um cara que nunca leu nada a respeito do que é de fato o conservadorismo enquanto tradição britânica, né? Que se diga aí pautado no conservadorismo que aparece nos Estados Unidos, que, claro, tem a sua corrupção posterior, mas que partia da ideia burkeana, né? Que era, em si, um liberal. Então, é logo lógico e evidente que há essa amálgama entre liberal e conservador, e que se você for pensar com esses termos, você precisa validar a síntese. E aqui eu continuo dizendo, cabe ressaltar, portanto, que Hayek era libertário, em termos americanos, um liberal para nós brasileiros, assim como um admirador dos velhos Whigs, antigo partido inglês de Edmund Burke, que, vale ressaltar, era distinto dos novos Whigs, apesar de ser um só partido, né, os velhos e os novos Whigs faziam parte de um único partido, que até apoiou a Revolução Francesa, coisa que Burke, que escreve até o livro do Burke, sobre a Revolução Francesa, é o panfleto que ele teria escrito, se colocando totalmente contra, ele abominava esse apoio. Em contraste ao Charles James Fox, líder do partido da época de Burke, do partido Whig, que, enfim, apoiou os revolucionários franceses radicais. E o Charles James Fox e o Edmund Burke eram amigos. E por conta dessa contenda sobre a Revolução Francesa, eles até perderam aí a amizade, né? Com isso, Hayek não rechaça o conservadorismo de Edmund Burke, apenas questiona o excesso reacionário do conservadorismo europeu, inclusive do Alto Tory, partido antagonista aos Whigs, que tinham partidários mais e menos radicais. Os Whigs, apesar de andarem na esteira da Revolução Gloriosa de 1688, que é antes da Revolução Gloriosa, que é a Revolução sem derramamento de sangue, sem morte de reis ou decapitações, ocorreu a Revolução Puritana, com o já citado aqui Oliver Cromwell, certo? Bom, só que depois que o Cromwell morreu, voltou ali a subir do poder um rei, e aí havia a ameaça desse rei acabar com o parlamento. E a Revolução Gloriosa serviu para quê? Para que agora o parlamento se sobrepusesse à monarquia, e isso aconteceu por conta da filha do rei, que era a Mary, não sei se é a Mary II, não lembro agora, mas que era protestante, e admitiu-se ali mediante o casamento com William, a possibilidade de você ter, enfim, uma revolução sem matança de reis, mas tendo agora o rei à anuência, vamos colocar assim, o apoio do parlamento, mas esse parlamento agora tendo primazia, né? Basicamente a monarquia parlamentarista. Bom, então o que acontece? Os Whigs partiam desse pressuposto da Revolução Gloriosa, que aconteceu em 1688, mas eles foram divididos com o início da Revolução Francesa. Como eu já expliquei, o Fox e alguns membros mais jovens do partido, como o Charles Gary, o Richard Bursley, simpatizavam com os revolucionários franceses. Outros liderados por Edmund Burke. Basicamente o Burke estava sozinho, porque os caras que apoiavam Burke eram muito tímidos, entre aspas, né? E o Burke não, o cara se posicionou contra a Revolução Francesa antes de todos verem aquele desastre que só seria deflagrado posteriormente. E aí você tem aqui, né, os novos Whigs, os antigos Whigs, e o Partido Tory, que era conservador, só que os Whigs liberais eram
aqueles que defendiam o parlamento, e Burke era um deles, não era um conservador no sentido europeu. William Pitt, o jovem, né, ele é o jovem porque o pai dele se chamava William Pitt também, e ambos, né, tanto o pai quanto o filho, foram primeiros-ministros britânicos ali. E o Pitt, embora fosse um Tory, né, ele se autodenominava um novo Tory, e portanto esse novo Tory tinha um certo vínculo, ele tinha maior independência, ao ponto de se autodenominar um Whig. Curioso, né? Então, assim, essa coisa de dizer democratas, republicanos, o partido, os Whigs também tiveram influência nos Estados Unidos, mas com outro contexto, evidentemente, né? A gente está tratando aqui do contexto inglês e não americano. Mas, se a gente olhar, cara, a questão do partido republicano e democrata, às vezes eles se misturam, né? E a mesma acontecia aqui. Só que no caso dos antigos Whigs, eles eram antigos porque eles defendiam os valores Whigs, e eles não se abriram a novos valores corrompidos, por exemplo, do radicalismo, de um Rousseau da vida, que tanto inspirou a Revolução Francesa. Por isso que o Burke se colocava contra esses novos Whigs, era uma divisão entre os Whigs, propriamente dito. Só para vocês terem uma ideia, ó, a gente fechar aqui, o Edmund Burke foi muito liberal de inúmeras formas. Ele foi contra a escravidão, contra os abusos da Revolução Francesa, a favor da emancipação das minorias católicas que sofriam naquele governo, na maioria, né, que era o puritano ou anglicano. Embora ele mesmo fosse anglicano, né, filho de uma mulher católica, a prima dele também era católica, então o Burke ele respeitava, na medida do possível, claro, a fé que ele discordava, mas principalmente o direito civis daquelas pessoas que deveriam ser mantidos. Ele era a favor das minorias, né? Edmund Burke, o pai do conservadorismo, era a favor das minorias da época. Aí você vai pegar o católico, o que o católico vai dizer? E se o catolicismo fosse minoria? Ele quereria, né, o auxílio do governo? Certamente que sim. Em vista de ter os seus direitos civis preservados. Tá? E aí coloca-se aqui, ó, também contribui o Burke em ressaltar a democracia representativa e o parlamento contra imposições centralizadoras de poder. O Burke também fez críticas severas à Companhia das Índias Orientais e se esforçou pelo impeachment do Warren Hastings, administrador colonial britânico que liderou as forças da Companhia das Índias por certo período. Até explico isso aqui nesse quadro, ó. O que foi a Companhia das Índias, assim, de uma forma resumida, só para ter o contexto histórico, né? Dá uma lida aí depois. Então, só para a gente entender, na década de 1770, as ideias de Adam Smith, um fundador do liberalismo clássico, vamos colocar dessa forma em termos até econômicos, tornou-se importante no mundo inteiro. E aí a teoria de Adam Smith combinava perfeitamente com a postura política liberal do Partido Whig e seus constituintes de classe média. Então o que acontece aqui? O Burke, ele era a favor, sim, de uma visão de mundo mais aberta, com direitos e deveres, tá? Até mesmo do ponto de vista econômico, porque os Whigs inicialmente eles eram mais protecionistas do que a favor do livre mercado. Só que isso acontecia porque o contexto deles era completamente diferente do nosso, né? Ele estava lidando com a França, que estava dividida entre rebeldes e monarcas. Então, de um lado os burgueses, do outro lado a nobreza. Então era meio difícil ali você definir um livre comércio com a França. Então eles acabaram se vendo mais protecionistas. Mas no fundo, acabou se tornando posteriormente o Partido Liberal. Ali na Inglaterra, o Partido dos Trabalhadores, certo? E nesse quesito, você compreende que há necessidade de se averiguar o contexto e não se prender ao pacote ideológico e tampouco às abstrações desta tal ideologia. É exatamente isso que o Burke está falando. É exatamente isso que representa o conservadorismo. Não tem nada a ver, cara, com você ficar empacotando a realidade. Sou contra o casamento gay, sou contra o aborto, sou contra as drogas, a maconha. A maconha faz mal. Pelo amor de Deus. Sabe, a postura conservadora pode ser muito variada quanto, por exemplo, ao uso ou não da cannabis, a descriminalização, melhor dizendo que é diferente de liberação, uma coisa é a liberação das drogas, outra coisa é a descriminalização das drogas. Descriminalizar as drogas é uma coisa. Então, essas opiniões, elas são muito distintas entre os próprios caras que se dizem aí conservadores. Conservadorismo não é uma coisa empacotada, e se for, já não é o que o próprio Edmund Burke entendia como fugir da abstração e se voltar à concreção. O Partido Whig foi fundado originalmente em 1678, no início da história política moderna da Grã-Bretanha. Os princípios-chave dos Whigs eram defender o povo contra a tirania e promover o progresso descentralizado. Então, o Burke, o Hayek, né, ele defende na sua crítica ao conservadorismo o progresso. Agora ele é progressista? Se for no sentido descentralizado, em via de admitir as descobertas espontâneas, é óbvio que sim. E eu também sou isso, né? Depois de garantir a Revolução Gloriosa, em 1688, que estabeleceu a primazia do parlamento sobre a coroa, pelos 150 anos seguintes, os Whigs lançaram as bases para uma Grã-Bretanha moderna, decente e democrática. Durante esse período havia apenas dois partidos políticos na Grã-Bretanha, os liberais Whigs, que avançavam, e os conservadores Tory, que tentaram conter as coisas. Os Tory, na época ali da Revolução Gloriosa, até onde eu sei, precisa pegar mais especificamente aí os dados históricos, mas eles eram a favor da coroa, né? Enquanto que os Whigs eram a favor da primazia do parlamento. Edmund Burke, conhecido no mundo anglófono
de língua inglesa, né, como o pai dos conservadorismo, era do partido, repito, o Whig, e não do partido Tory, meu amigo. Como é que você vai dizer que não há possibilidade de fazer síntese entre o liberalismo e uma visão conservadora, que é a defesa das instituições, se o próprio Edmund Burke, que é dito no mundo anglófono como pai do conservadorismo, assim o fez, assim o era? Puta merda, querer ensinar o Pai Nosso ao vigário, né? Os Whigs aprovaram uma série de medidas pró-imigração e leis para permitir a plena participação das minorias religiosas, principalmente católica. Certo? Tá bom para você, ô catolicão? Os Whigs aboliram o comércio de escravos em 1807. Olha como eles eram progressistas, né? Esse aqui é o Edmund Burke, que é contra a escravidão, e nunca a favor. Isso aí em todo o Império, em 1833. Talvez mais notavelmente, os Whigs aprovaram a lei da Grande Reforma em 1832, que expandiu o eleitorado e se tornou o parlamento mais representativo do país como um todo. Então assim, ó, só para fechar, eu aconselho você a ouvir ali o meu podcast do Hayek, uma crítica ao conservadorismo, onde ele diz que ele não é conservador, e estudar um pouco a respeito da história, tanto dos Whigs quanto dos Tories, dessa relação primeiro na Inglaterra, e depois ver como isso se deslocou, né, para o território ali da América do Norte. É muito interessante, né, fazer verificar, né, essa contingência histórica antes de dar pitaco aí dizendo que o liberal não pode ser conservador, quando você não sabe de fato qual é a tradição conservadora ou quais são os intelectuais que definiram alguns princípios básicos para se entender o que é ou não conservadorismo. Então, em última instância, leia Hayek e leia Burke, leia Tocqueville, e você vai ver que esses homens eles tinham um ponto muito em comum, que era não fazer abstrações, não querer fazer construtivismo da sociedade, não querer idealizar a sociedade num escritório, mas olhar para a realidade, para as relações, considerando também o seu caráter espontâneo e ver aí uma ordem intrínseca. A maioria deles era assim, tá? E esta é exatamente a base do conservadorismo. Uma apreensão liberal de uma contingência de caráter progressista espontâneo e não artificializado, como é, por exemplo, o progressismo atual da cultura do cancelamento, das multinacionais que querem ser boazinhas e que estão mantendo o bedelho em visões do tipo aceitação de agendas progressistas. Depois eu explico mais a esse respeito, depois também vocês podem assistir o vídeo aí do Flow com o Detonautas. Finalizo por aqui.